Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Essa é a nossa aula 5, caracterização técnica do direito à aposentadoria especial por frio, do módulo 4, estresse térmico por frio e umidade, reconhecimento do risco e insalubridade. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula. Os objetivos da aula são analisar os critérios e procedimentos para avaliação da exposição ocupacional ao agente nocivo frio, que implica o direito ao benefício da aposentadoria especial assegurado conforme a legislação vigente, e interpretar os requisitos normativos presentes na legislação previdenciária. Também disponibilizo a vocês a referência bibliográfica que foi utilizada nessa aula. Vamos começar falando sobre a caracterização técnica da atividade especial. A finalidade do adicional de insalubridade e periculosidade é compensar o trabalho em condições de risco à saúde ou integridade física do trabalhador, por meio do adicional de natureza salarial. O benefício da aposentadoria especial também compensa o trabalhador num tempo menor de serviço, devido às condições de exposição ao risco, à saúde ou à integridade física. Então, esse é o entendimento, dos adicionais. Primeiro, o adicional de insalubridade, é um adicional de natureza salarial, então o trabalhador recebe, mais do que os outros que não estão expostos a esses agentes de risco. Já o benefício da aposentadoria especial, primeiro ele é chamado de benefício, porque é um benefício previdenciário, diferente da insalubridade, que não é benefício nenhum. Então, aqui na aposentadoria especial, ele é um benefício previdenciário da aposentadoria especial. Então, o trabalhador ele é compensado, tendo um tempo menor de serviço, devido às condições de exposição ao risco, que podem gerar uma doença nesse trabalhador, consequentemente afetar a sua qualidade ou estimativa de vida. A caracterização do direito à aposentadoria especial é feita sempre com base nos regulamentos da Previdência Social. Então, nós não olhamos aqui a legislação trabalhista sem antes olhar o regulamento da Previdência Social. Então, é ele quem vai nortear a geração desse benefício a esse segurado. É o regulamento da Previdência Social. Se o regulamento da Previdência Social, que era vigente na época em que ele trabalhou, ou atualmente, chama uma legislação trabalhista na qual nós temos um limite de exposição, um limite de tolerância, daí a gente faz a verificação dele. Mas sempre a gente tem que se embasar no regulamento da Previdência Social. Vamos falar sobre a caracterização técnica da atividade especial. Então, os agentes e as atividades passíveis de gerar o direito a esse benefício estão regulamentados no anexo 4 do Decreto 3.048 de 99. Então, esse é o decreto atual que nós utilizamos para verificar se o segurado está exposto a um agente nocivo. A partir dessa verificação, nós podemos ver também qual é o tempo de exposição que ele vai ter a esse agente e vai poder aposentar ali no período especial. Então, esse tempo aqui também é utilizado para o cálculo da aposentadoria especial. Então, nós temos aqui um código que identifica esse agente nocivo, a descrição do agente nocivo no anexo 4, que vai dar direito ao benefício, e o tempo de exposição. Conforme o artigo 64 do Decreto 3.048 de 99, a aposentadoria especial será devida ao segurado ou empregado que comprove o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes de forma permanente. Então, essa é uma condição importante que pode ser visualizada ali no LTCAT, e a gente tem que levar em consideração na elaboração do LTCAT também, se essa exposição ela é permanente. Não ocasional nem intermitente, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação durante no mínimo 25, 20 ou 15 anos. Então, pessoal, para fazer essa caracterização da aposentadoria especial, a gente vai precisar de um LTCAT, e o LTCAT vai ter que nos mostrar essas informações, LTCAT feito por um profissional habilitado em segurança do trabalho. E no LTCAT é isso que vai se verificar, Se esse agente nocivo está no Decreto 3.048 no seu anexo 4, se essa exposição ela é permanente, e daí há uma conclusão no LTCAT nesse sentido. E essa caracterização, como diz aqui no artigo 64, por categoria profissional, ela foi feita no passado.
Então, dependendo do período na qual o trabalhador ele desenvolveu a atividade dele, é possível fazer a caracterização, né, por uma exposição apenas, uma avaliação qualitativa. Atualmente, grande parte dos agentes nocivos requerem uma avaliação quantitativa. Nós utilizamos ali limites de tolerância, e esses limites são os limites da NR15. Tá ok? Então vamos agora focar um pouquinho mais no frio e avaliar como que a gente pode fazer essa caracterização especificamente para esse agente nocivo. Bom, então falando do agente nocivo frio, verificando aqui no anexo 4 do decreto 3048, a gente pode verificar, ó, agentes físicos, quando a gente caracteriza esse benefício da aposentadoria especial, quando houver uma exposição acima dos limites de tolerância especificados ou as atividades descritas. Então aqui a gente tem as duas situações. Agora nós vemos aqui as temperaturas anormais. As temperaturas anormais que geram direito ao benefício da aposentadoria especial são os trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR15. Veja que a gente não tem frio, ou seja, conforme o decreto atual, o frio não gera o benefício da aposentadoria especial. Não há enquadramento. Mas vamos avaliar como deve ser feita essa avaliação ambiental, porque em outros períodos, né, antigamente gerava-se sim o benefício da aposentadoria especial quando tinha exposição ao frio. Então essa exposição só é reconhecida quando identificada a fonte artificial de frio. Então deve ter uma fonte artificial, fonte natural, o frio do ambiente, né? Um dia frio, isso não é levado em consideração, tem que ter uma fonte artificial. Essa avaliação ela é quantitativa, medida em graus Celsius, ou qualitativa nas operações definidas no anexo 1 do decreto 83.080 de 1979. Então, a partir de 1979, nós tínhamos ali algumas atividades descritas no anexo 1 que geravam o benefício da aposentadoria especial. Então, para a avaliação quantitativa, se já houve uma exposição abaixo de 12 graus Celsius, conforme o anexo do decreto 53.831 de 64, então a partir de 1964, né, houve o benefício da aposentadoria especial, quando o trabalhador estava exposto a uma temperatura menor do que 12 graus Celsius. Tá? E para as atividades de câmaras frias e fabricação de gelo, conforme o anexo 1 do decreto 83.080 de 79. Mas, a partir do decreto 3.048 de 99, a gente não tem essa exposição. Né? Mas para a gente conseguir visualizar um cenário completo, né, eu trouxe aqui, né, uma tabela e daí a gente consegue verificar a partir de cada período se esse trabalhador tem direito à aposentadoria especial por frio ou não. Então vamos lá, vamos identificar como é feito esse enquadramento. Então, até 1995, 28 de abril de 95, nós temos o enquadramento abaixo, quando tem uma exposição ao trabalhador, abaixo de 12 graus Celsius. Então, a gente tem que fazer uma avaliação quantitativa com termômetro de bulbo seco. Né? Ou, na verdade, nós não vamos fazer essa identificação porque isso aqui já é passado. Né? A gente vai identificar isso nos laudos de exposição do trabalhador. Nem LTCAT nesse período aqui existia. A gente vai ter que identificar essa informação em algum documento legal, né, que essa empresa ali mantém. Então aqui a ferição em graus Celsius é abaixo de 12 graus Celsius. Esse trabalhador tem direito à aposentadoria especial se ele teve uma exposição a um frio artificial, conforme, né, o decreto 53.831 de 64. Mas a avaliação ela é também qualitativa, né, qualitativa a partir do decreto 83.080 de 1979, para quem tem aquela exposição em câmaras frias, câmaras frigoríficas. Aí nós temos também de 95 a 96, de 29 de abril de 95 a 13 de outubro de 96, também abaixo de 12 graus Celsius, mas isso continuou, mais uma vez aqui a avaliação quantitativa, e nós temos também a avaliação qualitativa, conforme o decreto 83.080 de 79, da mesma forma. Então, a partir de 1964 até 13 de outubro de 1996, nós fazíamos também uma consideração da aposentadoria especial
né, a partir de uma avaliação qualitativa. Né? Então, a qualitativa ela sempre existiu aqui até 1996, pela simples entrada em uma câmara fria, uma câmara frigorífica. E a quantitativa, se essa temperatura for menor do que 12 graus Celsius. Ok? Aí nós temos de 96 a 97 somente avaliação quantitativa. Então, deveria ter uma exposição a 12, com uma temperatura menor do que 12 graus Celsius, mantendo ainda o decreto 53.831 de 64, e daí a gente precisava de uma demonstração através de um LTCAT. Né? Então aí surgiu a figura do LTCAT, do laudo técnico das condições ambiente e trabalho. Então aí sim a gente utiliza o laudo. Antes disso, qualquer demonstração ambiental que a empresa tiver, né, ela pode ali alimentar. Se for fazer atualmente um documento para fins de aposentadoria, que seria o PPP, desse trabalhador exposto antes de 1996, você vai utilizar, por exemplo, né, você pode utilizar um PPRA, você pode utilizar um levantamento que você fez ali de temperatura no local de trabalho, você vai buscar alguma informação nos documentos da empresa para poder fazer esse enquadramento. Mas a partir de 96, então já fica mais fácil ali com o LTCAT, né? E a partir daí, com o LTCAT, a gente já consegue fazer essa verificação. Se você ainda não tiver LTCAT em qualquer período, então é possível utilizar outros documentos na qual a gente tem o registro das avaliações ambientais para poder fazer a caracterização dessa exposição do trabalhador. Conforme o artigo 272 da Instrução Normativa 128 de 2022, a instrução normativa mais recente, são considerados formulários de reconhecimento de períodos laborados em atividades especiais legalmente previstos, né? Os antigos formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais emitidos até 31 de dezembro de 2003, como caráter de informação para o PPP. Né? Porque atualmente a gente utiliza o PPP para demonstrar a exposição do trabalhador. Então, o perfil profissiográfico previdenciário PPP é emitido a partir de 1º de janeiro de 2004. Na hipótese do inciso 1 do caput, poderá ser exigida a apresentação do LTCAT na forma do artigo 276. Então, antes de 2004, na qual existiam esses formulários, eles deveriam já ser elaborados a partir do LTCAT que surgiu em 1996. Então, pode-se pedir o LTCAT para comprovar a veracidade dessas informações. E, inclusive, atualmente, pode ser pedido o LTCAT para comprovar a veracidade das informações que estão lá no PPP. Por isso, a gente sempre tem que embasar o nosso PPP em um LTCAT. Em relação ao perfil profissiográfico previdenciário, PPP, será válida a apresentação de documento eletrônico previsto no E-Social, e isso é válido a partir de 1 de janeiro de 2023. Vamos lá, nossa hora da revisão. Vamos resumir aqui todo o assunto da nossa aula. Então, nessa aula, nós falamos sobre a caracterização técnica do direito à aposentadoria especial pelo frio. E nós vimos que, por frio, pessoal, a gente atualmente não consegue caracterizar esse agente nocivo como um agente nocivo que dá direito à aposentadoria especial. Então, hoje não há enquadramento pelo frio. Mas era possível sim fazer enquadramento pelo frio antigamente. Então, antes do decreto 3048, existiam outras formas aqui de fazer a caracterização, seja ela qualitativa ou quantitativa. Então, a exposição podia ser em câmaras frias ou câmaras frigoríficas. Se houvesse essa exposição, a caracterização era feita de forma qualitativa. Ou em ambientes refrigerados, sempre com fonte artificial de frio, com temperaturas menores do que 12 graus Celsius, também era possível fazer essa caracterização, mas vale mais uma vez repetir aqui, atualmente o frio não dá direito ao benefício da aposentadoria especial. Encerramos aqui a nossa aula 5, caracterização técnica do direito à aposentadoria especial por frio, do módulo 4, estresse térmico por frio e umidade, reconhecimento do risco e insalubridade. Eu espero que essa aula seja útil a todos vocês, agradeço a atenção e nos vemos na próxima aula. Até mais!